Galera, acabou de sair um relatório revelador da Netflix e sabe quem levou a coroa? Naruto foi simplesmente o anime mais assistido do mundo em 2025. Mas calma. Isso significa que o Naruto é o maior anime de todos os tempos? A comunidade nerd já entrou em guerra. Tem o time Naruto jurando que ninguém supera o Ninja Loiro, o time Dragon Ball, lembrando que sem o Goku não existiria nada do que temos hoje, e claro, o time One Piece, garantindo que o pirata que estica já deixou todo mundo no chinelo. Mas agora eu quero jogar a bomba pra vocês. Se tivesse que apagar 2 animes e deixar só um, qual você escolheria? Já comenta aí embaixo, porque eu vou ler tudo. Mas agora, bora tentar definir nesse vídeo qual é o maior anime de todos os tempos. Se você já curtiu esse tema, deixa o teu like aqui embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me segue também aqui nas redes sociais. Eu tô produzindo muito conteúdo por lá e me acompanha em cada uma delas. Mas agora, bora pro vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de mais nada, já vou deixar claro, não existe uma resposta definitiva para qual é o melhor anime de todos os tempos, porque isso é relativo, é questão de gosto, cada um tem a sua opinião. E tá tudo bem, mas como aqui no canal a gente gosta de destrinchar a fundo, vamos olhar para os dados e tentar entender quem realmente pode carregar esse título de maior anime da história. Porque convenhamos, a comunidade otaku é tipo torcida de futebol, ninguém nunca chega num consenso. Sempre tem debate, sempre tem briga, sempre tem comparações de quem vendeu mais, de quem foi mais popular, quem teve mais impacto cultural, é guerra o tempo todo. E o problema é que nessas discussões rola muita fake news, print errado, número inventado, comparação sem fonte. Então hoje a missão é simples, trazer informações oficiais pra gente analisar juntos. Sendo bem sincero com vocês, o anime que mais me marcou na vida foi Naruto. Ele é especial pra mim, sem dúvida nenhuma. A obra que eu mais amo na ficção, pra mim, ele é o melhor. Mas isso é a minha opinião. E obviamente, ela não é verdade absoluta, mas no vídeo de hoje eu vou deixar a emoção de lado e trabalhar só com os fatos. Nada de favoritismo aqui. Então segura essa emoção e bora descobrir de verdade quem pode ser considerado o maior anime de todos os tempos. Popularidade nas pesquisas. Quando a gente fala de popularidade, um ótimo termômetro é olhar para o Google Trends, que mede o que o mundo inteiro está pesquisando desde 2004. E nesse quesito, o Naruto foi simplesmente um monstro. Durante mais de uma década, ele dominou as pesquisas globais com picos que até hoje ninguém conseguiu superar. Em 2010, por exemplo, Naruto bateu 100 pontos no Google Trends, um hype absurdo que Dragon Ball e One Piece nunca chegaram nem perto naquele momento. Mas aí veio 2018, e quem roubou a cena foi o Goku. O torneio do poder em Dragon Ball Super e o lançamento do filme Dragon Ball Super Broly colocaram a franquia de volta no topo em relação às buscas, ainda que por um curto período. Só que a grande virada mesmo veio com o Pirata que Estica. Em 2022 e 2023, One Piece explodiu. O filme Red, a ativação do Gear 5 no anime e o live action da Netflix criaram um tsunami de interesse. O resultado, One Piece passou a liderar as pesquisas globais desde então. Hoje, se a gente olhar para os números atuais, One Piece está na frente. Mas se a disputa for pelo acumulado histórico, ninguém bate o Naruto. Ele foi disparado o anime mais pesquisado do mundo nos últimos 25 anos. Enquanto os outros tiveram picos de busca e interesse momentâneos, Naruto se manteve constante por anos. Então, nesse quesito, ponto para o Narutinho. Vendas de mangá. Agora, quando o assunto é venda de mangá, aí não tem discussão. O trono é de One Piece. Até julho de 2025, a obra de Oda já tinha vendido impressionantes 578 milhões de cópias no mundo todo. Para você ter uma noção do que isso significa, o Luffy já deixou as vendas das HQs de Batman para trás e tá praticamente encostando no Superman, que é o quadrinho mais vendido da história, com pouco mais de 600 milhões. E lembrando, galera, que essas são obras que estão
estão aí desde a década de 30. E One Piece foi lançado em julho de 1997. Ou seja, o pirata que estica está a um passo de derrotar até o herói mais clássico dos quadrinhos americanos. E os rivais, Dragon Ball, soma cerca de 260 milhões de cópias vendidas e Naruto vem logo atrás com aproximadamente 250 milhões. Ou seja, se você juntar Naruto e Dragon Ball, ainda assim não chega ao número que o One Piece alcançou sozinho. É simplesmente um fenômeno editorial sem precedentes no Japão e no mundo inteiro. Audiência em streaming. Outro ponto importante para medir a força de uma franquia hoje em dia é o streaming. Afinal, é lá que a maioria das pessoas descobre ou reassiste seus animes favoritos. E nos últimos anos, quem dominou esse campo foi o Naruto. Segundo dados oficiais da Netflix, só em 2024, o anime acumulou mais de 330 milhões de horas assistidas no mundo inteiro. É uma quantidade insana que mostra como a história do nosso ninja favorito continua relevante mesmo depois de tantos anos do fim do mangá e do anime original. Na cola dele vem One Piece com 316 milhões de horas assistidas no mesmo período. Uma disputa apertada, mostrando que a obra de Oda finalmente conquistou um público global de uma forma nunca vista antes, especialmente depois do hype do live action. Claro, aqui existe um detalhe que precisa ser considerado. Tanto Naruto quanto One Piece são animes gigantescos, com centenas e até milhares de episódios. Isso naturalmente favorece a quantidade de horas assistidas, já que quem se propõe a maratonar precisa de muito mais tempo do que assistir um anime curto. Mas convenhamos, mesmo com esse fator tamanho, ainda é impressionante ver tanta gente encarando jornadas tão longas. E onde fica Dragon Ball nessa história toda? Bom, a franquia não aparece nesse relatório específico porque não está disponível na Netflix em vários países, mas isso não significa que perdeu força, muito pelo contrário. No catálogo da Crunchyroll, Dragon Ball continua fortíssimo, com números absurdos principalmente na América Latina, Europa e Estados Unidos. Tanto que em relatórios anteriores, como o Crunchyroll Decade Report, Dragon Ball Super e Naruto Shippuden figuraram entre os animes mais assistidos da plataforma na década de 2010. Ou seja, no campo do streaming, o Naruto vem liderando, One Piece tá colado e Dragon Ball, mesmo fora da Netflix, continua extremamente relevante em outras plataformas. Audiência na TV aberta. Antes da era do streaming, quem mandava mesmo era a TV aberta. E nesse terreno, não tem como negar. O campeão foi Dragon Ball Z. Nos anos 90 e 2000, Dragon Ball Z virou um fenômeno global, sendo exibido em mais de 80 países. No Japão, a audiência era absurda. A série alcançava, em média, 20,5% de audiência e chegava a picos de 27% a 29% na Fuji TV, uma das maiores emissoras do país. Esses números são gigantescos até para produções de TV aberta, e para um anime é algo fora de escala. Aqui no Brasil o sucesso foi igualmente monstruoso. Na TV Globinho, Dragon Ball chegava a marcar 20 pontos de Ibope, o que significa milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Foi nesse período que o Goku e companhia se tornaram parte da infância de praticamente toda uma geração. O One Piece, que começou em 1999, também teve bons números no Japão, com uma média de 11 pontos percentuais de audiência na Fuji TV. Mas em alcance global, ele não chegou nem perto do impacto de Dragon Ball. E no Brasil, sua exibição foi bem tímida. Passou rapidamente no Bom Dia e Companhia em 2008 e ainda por cima com uma adaptação super censurada da 4Kids que atrapalhou bastante a sua popularidade inicial. Já o Naruto foi exibido na TV Tóquio, que tem um alcance um pouco menor que a Fuji TV, então seus números eram mais modestos, ficavam geralmente entre 6 e 7% de audiência, com pico chegando a 10% em episódios importantes. Mesmo assim, foi considerado um dos maiores sucessos da emissora. No Brasil, o Ninja Loiro se deu bem no SBT, marcando de 6 a 9 pontos de média, chegando até a liderar a audiência em algumas manhãs contra a concorrência. Mas ainda assim, seus números ficaram abaixo do que Dragon Ball conquistou. No fim das contas, não tem jeito. Quando o assunto é TV aberta, quem dominou o mundo foi Dragon Ball Z. Ele não só popularizou os animes em dezenas de países, como também se tornou a porta de entrada para milhões de fãs conhecerem seu universo. Filmes e mercado global. Se tem um campo onde os animes também mostram sua força, é no cinema e no mercado global.
E aqui a briga fica bem interessante. Começando com One Piece em 2022, o filme One Piece Film Red se tornou um verdadeiro fenômeno, arrecadando cerca de 246 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Foi o maior sucesso da franquia até hoje e um dos filmes de anime mais rentáveis da história. Esse marco provou que o público global estava mais do que preparado para consumir One Piece em todas as mídias possíveis. Já o Dragon Ball tem uma vantagem difícil de superar: o número de produções. A franquia já lançou mais de 20 filmes oficiais ao longo das últimas décadas, de O Retorno de Broly até o recente Dragon Ball Super Hero. Essa quantidade gigantesca faz com que o acumulado de bilheteria seja altíssimo e mantenha a franquia sempre em destaque no cinema. Além disso, o apelo nostálgico do Goku e companhia faz com que cada novo lançamento seja tratado como um evento mundial. Naruto também marcou presença nas telonas, principalmente com os longas de Naruto Shippuden e depois com a fase do Boruto. Alguns títulos chegaram a bater bons números no Japão, mas a verdade é que, no mercado internacional, eles ficaram bem abaixo do impacto de Dragon Ball e One Piece. Ainda assim, serviram para consolidar ainda mais a marca e manter os fãs engajados fora da TV e do streaming. Agora, se a gente olhar para o faturamento total das franquias, incluindo mangás, animes, filmes, jogos e produtos licenciados, o resultado é impressionante. Dragon Ball lidera com cerca de 27 bilhões de dólares movimentados, One Piece vem logo atrás com aproximadamente 21 bilhões de dólares e Naruto completa o pódio com algo em torno de 11 bilhões de dólares. Ou seja, em termos de impacto comercial no mercado global, Dragon Ball ainda é o grande rei. One Piece está cada vez mais próximo e Naruto continua firme como uma das marcas mais valiosas da cultura pop japonesa. Calma, antes desse vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido aqui para dar para você. Quer aprender a transformar o seu celular em uma máquina de vendas e monetização sem precisar aparecer? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um material que eu mesmo criei e apliquei e me ajudou a vender todos os dias e a monetizar com as redes sociais sem precisar aparecer, com vídeos curtos que você não leva nem 30 minutos para estar fazendo. Então, se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo de uma renda principal, podendo fazer de 2, 5 ou até mesmo 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular, clica no link que está aqui na descrição no primeiro comentário fixado, adquire esse material, que ele vai te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para monetizar usando apenas o seu celular. E lembrando que toda futura atualização você vai ter acesso sem pagar nada. Então clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Impacto cultural e influência. Até agora a gente falou de números, vendas, audiência, streaming, bilheteria, mas existe um critério que não dá para medir só com estatísticas: o impacto cultural. E nesse ponto, não tem como fugir, galera. Dragon Ball é um marco histórico. Foi ele que pavimentou o caminho para praticamente todos os grandes shounen que vieram depois. Sem o Goku, dificilmente teríamos o Naruto correndo atrás do sonho de ser Hokage ou Luffy se lançando ao mar em busca do One Piece. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, é considerado por muitos o verdadeiro Pelé dos mangás. Assim como o rei do futebol mudou para sempre a história do esporte, Toriyama revolucionou a forma como os mangás e animes eram feitos. Ele criou fórmulas narrativas como os torneios de artes marciais, a escala de poder crescente e a ideia de rivalidade transformadora entre personagens, que se tornaram a base de toda uma geração de histórias, além de ser simplesmente a referência para os maiores mangakás como Kishimoto e o próprio Oda. É claro que Naruto e One Piece evoluíram essa fórmula, deram profundidade, emoção e universos próprios. Mas a verdade é que sem Dragon Ball, eles provavelmente não existiriam da forma que conhecemos hoje. O impacto cultural do Goku e a sua turma ultrapassou barreiras, saiu do Japão, conquistou o mundo e influenciou não só autores de mangá, mas também filmes, séries e até esportes. Por isso, quando a gente fala de legado e influência, Dragon Ball ainda é insuperável. Então, depois de toda essa análise, dá pra gente dizer qual é o maior anime de todos os tempos? A real é que depende do critério que você usar. Se for popularidade digital, o trono vai pro Naruto, que ainda reina como um dos mais pesquisados e assistidos. Se for vendas de mangá, não tem como discutir. One Piece é o campeão absoluto, um recorde vivo. Mas se o peso for influência histórica e impacto cultural, o título fica com Dragon Ball, que abriu as portas para tudo o que veio depois. E tem ainda um bônus que não dá para ignorar: Pokémon. Talvez ele não lidere em vendas de mangá ou audiência de anime, mas quando a gente fala de franquia mais lucrativa e conhecida do mundo,
Pikachu e companhia estão em outro nível. São mais de 100 bilhões de dólares movimentados globalmente, entre jogos, filmes, cartas e produtos. Ou seja, cada um é rei no seu território. Talvez possamos considerar Dragon Ball o maior, por ser o primeiro em tudo que conhecemos como shounen hoje em dia. Mas quanto a melhor, isso é relativo. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Na sua opinião, qual é o maior anime de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo e quem sabe até trazer a opinião de vocês em um próximo vídeo. Mas é isso aí, galera. Já deu pra ver que essa discussão não tem fim, né? Então comenta aqui embaixo qual anime você considera o maior de todos os tempos, que eu vou estar lendo todos. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não estar perdendo os próximos, deixa o teu like e compartilha também com um amigo que é fã de alguma dessas obras. Aproveita e clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir e continua maratonando o Reinado Nerd. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.